Alguma vez abriste a porta de casa, olhaste em volta e sentiste um cansaço que não sabias bem explicar? Roupa empilhada na cadeira, sacos num canto, à espera de arrumação. A bancada da cozinha sempre cheia. O armário que precisas de abrir com cuidado para nada cair. Talvez até já tenhas pensado: eu queria viver de forma mais simples, mais leve. Mas não faço ideia por onde começar. Se te reconheces nesta sensação de estar sempre um pouco afogado em coisas, não estás sozinho. Em muitos lares, especialmente nas cidades, vamos acumulando objetos como se fossem pequenas garantias de segurança. Mas aos poucos, percebemos que aquilo que deveria proteger-nos começa a roubar-nos espaço, tempo, energia. E é justamente aqui que o olhar do minimalismo japonês pode ser um sopro de ar fresco. Em vez de te obrigar a deitar tudo fora, ele convida-te a criar uma casa que respira contigo. Neste vídeo, quero caminhar contigo por 5 ideias muito simples e muito práticas, inspiradas na forma japonesa de olhar para o espaço. Não são regras rígidas, nem um manual de perfeição, mas pequenas chaves que podes começar a usar ainda hoje, em qualquer casa, com qualquer rotina. A intenção não é que te tornes outra pessoa, mas que libertes, pouco a pouco, o peso do que já não precisas, para poderes viver com mais calma dentro da vida que já tens. 1. Escolher um tema para o seu espaço. Antes de dobrar a primeira peça de roupa ou de pegá-la do chão, há um passo silencioso, quase invisível, que muda tudo. Decidir para que é que aquele espaço existe. No fundo, é como fazer uma pergunta muito simples à tua casa. O que é que tu queres ser para mim? Quando não fazemos essa pergunta, os espaços vão acumulando funções como quem acumula sacos numa mão já cansada. De repente, o quarto é também escritório, ginásio, sala de refeições, depósito de caixas. E, sem percebermos, a nossa mente fica tão desorganizada quanto o espaço à nossa volta. Deixa-me contar-te uma pequena história. Durante muito tempo, eu tinha um quarto que era tudo ao mesmo tempo. A secretária encostada à cama, o computador ligado até tarde, pilhas de livros no chão, uma mala sempre semi-aberta num canto, halteres debaixo da cadeira, chá a meio na mesinha de cabeceira. De manhã, eu acordava cansado, como se o próprio quarto nunca tivesse dormido. Era como se as paredes estivessem cheias de conversas interrompidas, tarefas por acabar, projetos em pausa, decisões adiadas. Um dia, ao olhar em volta, percebi que aquele não era um quarto. Era um corredor de coisas. Foi aí que encontrei uma ideia muito presente no minimalismo japonês. Cada espaço deve servir um propósito claro, quase como se tivesse uma missão. Os japoneses dizem, de forma simbólica, que o espaço tem uma alma e que nós a honramos quando o tratamos com respeito. Respeitar um espaço é não o obrigar a ser tudo ao mesmo tempo. Assim como nós sofremos quando tentamos ser tudo para toda a gente, a casa também sofre quando lhe pedimos mais do que ela pode dar. Então, como é que começas na prática? Em vez de pegares logo em sacos de lixo e caixas de organização, escolhe apenas uma divisão. Pode ser o teu quarto, a sala ou até um pequeno canto onde passas mais tempo. Fica ali, em silêncio, por alguns minutos e pergunta a ti mesmo: qual é o objetivo principal deste lugar? Descanso? Concentração? Convívio? Se for o quarto, talvez a resposta mais honesta seja: aqui eu quero apenas dormir, recarregar, sentir-me em paz. A partir dessa decisão, tudo o resto começa a ganhar clareza. Quando defines a missão do espaço, consegues ver com outros olhos aquilo que não pertence ali. Se o quarto é para descanso, será que o computador precisa mesmo de ficar ao lado da cama? Se a sala é para encontro e conversa, será que aquele monte de papéis de trabalho faz sentido sobre o sofá? O método é simples, quase óbvio,
mas profundamente transformador. Escolhe uma divisão, decide a sua função principal e depois começa a retirar tudo o que não está alinhado com essa função. Não precisa ser radical nem perfeito, basta que sejas honesto. À medida que tiras cada objeto, repara como o ambiente muda ligeiramente. Um pouco mais de ar, um pouco mais de espaço entre as coisas, um pouco mais de sossego para os olhos. Este gesto de escolher o tema de um espaço é, na verdade, um gesto de escolher o tema de uma parte da tua vida. Quando o quarto deixa de ser escritório, é como se o teu corpo recebesse a mensagem: agora podes descansar, o dia acabou. E sem grande esforço, a casa começa a trabalhar a teu favor, em vez de te puxar de volta para o cansaço. É por isso que, antes de falarmos em caixas, armários ou técnicas de arrumação, vale a pena fazer esta pergunta fundadora: para que é que este espaço existe na minha vida? A resposta pode parecer simples, mas é ela que vai guiar todas as decisões seguintes, abrindo caminho para o próximo passo nessa caminhada rumo a uma casa mais leve e a uma vida mais tranquila. 2. Não tenhas medo do vazio. Depois de escolheres o propósito de cada divisão, há um convite que pode parecer estranho à primeira vista. Aprender a fazer paz com o vazio. Em muitas casas, sobretudo nas cidades, crescemos com a sensação de que cada canto precisa de ser ocupado por alguma coisa. Um móvel, uma decoração, uma pilha de livros, qualquer coisa que prove que vivemos ali. O vazio é muitas vezes visto como falha, como se estivéssemos a ficar para trás por não ter mais objetos, mais cores, mais estímulos. Mas no minimalismo japonês é precisamente o contrário. O espaço livre não é falta, é intenção. Na cultura japonesa existe um conceito muito bonito chamado ma. Ma é o espaço entre as coisas, o silêncio entre duas notas de música, a pausa no meio de uma frase. Não é apenas um nada. É um vazio cheio de significado que permite que aquilo que existe à volta respire. Quando olhas para uma sala japonesa tradicional, percebes que não há pressa em preencher tudo. Um tatame, talvez uma planta, um objeto com história. O resto é ar, luz, possibilidade. Esse ma é o que faz o ambiente parecer tranquilo, quase como se o coração pudesse abrandar só de entrar ali. Agora imagina duas salas. Na primeira, há móveis encostados a todas as paredes, quadros em cada espaço livre, lembranças de viagens, caixas empilhadas, cabos à vista, pequenos objetos que foram ficando só por enquanto e nunca mais saíram. Quando entras, talvez sintas uma certa vibração, como se a tua mente começasse imediatamente a catalogar tudo. Isto está fora do sítio, aquilo precisa de arranjo, aquele papel tenho de ler mais tarde. Não é necessariamente um caos dramático, mas há uma espécie de ruído visual constante. Na segunda sala, os móveis são poucos e bem escolhidos. Há espaço entre o sofá e a estante, entre as estantes e a janela. A superfície da mesa não está cheia. Há apenas o essencial, talvez uma vela, um livro que estás mesmo a ler, uma chávena que alguém acabou de pousar. Entras e, sem te aperceberes, respiras um pouco mais fundo. Os olhos encontram descanso em superfícies vazias. E o cérebro não precisa de processar tanta informação de uma vez. É o mesmo tamanho de sala, a mesma casa, talvez até a mesma pessoa. A diferença está no que foi deixado de fora. A psicologia ambiental tem vindo a mostrar aquilo que o olhar japonês já intuía há séculos. Ambientes visualmente sobrecarregados aumentam os níveis de estresse. Quando há demasiados objetos à vista, o cérebro fica em constante estado de vigilância, como se tivesse um pequeno alarme ligado.
Estudos sobre o tema mostram que casas muito desorganizadas estão associadas a níveis mais elevados de cortisol, a hormona do estresse, enquanto espaços mais leves e organizados tendem a favorecer uma sensação de calma e até momentos de prazer ligados à dopamina. Não é apenas estética, é bioquímica, é corpo, é sistema nervoso. Talvez te lembres de uma vez em que arrumaste apenas uma parte da casa. Uma secretária, uma prateleira, o tampo da cozinha e, de repente, sentiste uma estranha paz, quase desproporcional ao tamanho daquela pequena mudança. É o efeito do vazio intencional. Ao deixares um pedaço de bancada livre, estás a criar um lugar onde a tua mente pode pousar. Ao libertares uma prateleira inteira, estás a dar destaque aos poucos objetos que ficam, em vez de os afogar num mar de coisas. Não se trata de transformar a tua casa num espaço frio ou impessoal, mas de perceber que nem tudo precisa de ser preenchido. O silêncio também é parte da música, e o espaço vazio também é parte da casa. Quando olhares para um canto sem nada, em vez de pensares, ainda falta alguma coisa, experimenta perguntar: será que este vazio não é exatamente o que eu precisava? Aos poucos vais perceber que deixar espaços livres é uma das formas mais simples e profundas de cuidar de ti e de tornar o ambiente pronto para os próximos passos desta caminhada rumo a uma vida mais leve. 3. Tem cuidado com o mobiliário. Ele pode ser uma armadilha. Depois de começares a aceitar o vazio como parte da beleza da tua casa, aparece muitas vezes uma tentação silenciosa. A ideia de que o problema não são as coisas a mais, mas sim a falta de espaço para as guardar. É quase automático. Olhamos para a desarrumação e pensamos: se eu tivesse mais um armário, mais uma cômoda, mais uma estante, isto resolvia-se. E, sem perceber, ao tentar organizar, criamos uma nova camada de peso. Imagina uma situação talvez familiar. A casa está cheia, gavetas a abarrotar, caixas espalhadas aqui e ali. Um dia, alguém decide: chega, vou finalmente pôr isto em ordem. Vai a uma loja de móveis, escolhe um grande roupeiro novo, uma estante com muitas prateleiras, talvez até um baú bonito para guardar tudo direitinho. Quando o mobiliário chega, há uma sensação de alívio. Tudo entra dentro de portas e gavetas. A superfície fica limpa. A sala parece mais arrumada. Mas algumas semanas passam e aquela mesma pessoa percebe que, de alguma forma, o peso voltou. As gavetas já estão outra vez cheias, o topo do roupeiro acumula caixas e surge de novo a vontade de comprar mais um móvel. O minimalismo japonês convida-nos a olhar para este ciclo com muita honestidade. O móvel, por si só, não resolve. Muitas vezes, ele cria uma ilusão de minimalismo. Por fora, superfícies lisas, portas fechadas, linhas direitas. Por dentro, um pequeno caos escondido, cheio de objetos que não queremos encarar. É como varrer o pó para debaixo do tapete. O problema deixa de estar à vista, mas continua a viver conosco. Cada gaveta extra pode tornar-se um argumento interior para não decidir: vou guardar, talvez um dia precise. E assim, o armário transforma-se numa espécie de desculpa para manter o que já não faz parte da tua vida. Na prática, mobiliário é sinônimo de capacidade de conter. E capacidade de conter, quando não há clareza, transforma-se em capacidade de acumular. Por isso, antes de acrescentar mais um móvel à casa, talvez valha a pena fazer uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, exigente. Eu preciso mesmo de mais espaço de arrumação ou preciso de menos coisas? Muitas vezes, a resposta verdadeira está na segunda parte da frase. Quando reduzimos o número de objetos, percebemos que parte do mobiliário que temos já é mais do que suficiente. Há também um outro aspecto sutil. Quanto mais volumoso e alto é o mobiliário,
mais ele corta a fluidez do espaço. Na tradição japonesa, prefere-se móveis baixos, discretos, com formas simples, que não interrompem o olhar. Em vez de muitos pés, muitas prateleiras, muitos recantos, escolhem-se peças com linhas limpas, próximas do chão, que dão uma sensação de estabilidade e amplitude. Menos mobília significa mais chão visível, mais paredes livres, mais ar a circular. E de novo, é o teu sistema nervoso que sente essa diferença, mesmo sem saber explicar. Escolher mobiliário com consciência é quase como escolher companheiros de casa. Em vez de encher a sala de estruturas para guardar o que sobra, podemos perguntar: que poucos móveis servem realmente a vida que quero viver aqui? Talvez uma mesa que também permita arrumar o essencial no seu interior, um banco que sirva de assento e de apoio, uma estante pequena onde só entram livros que realmente te acompanham. Quanto mais intencional fores nas escolhas, menos vais precisar de esconder coisas, e mais a tua casa se torna honesta contigo. Ao perceberes que o mobiliário pode ser uma armadilha, começas a inverter a lógica. Em vez de comprar para guardar, passas primeiro por reduzir e depois por escolher. É um movimento suave, mas profundamente libertador. E, quando o espaço à tua volta começa a ser composto apenas por peças que fazem sentido, sem excesso de armários cheios de passados adiados, a casa vai se alinhando com o teu desejo de viver com mais leveza, preparando-te com delicadeza para os próximos gestos desta transformação. 4. Simplificar o processo de arrumação. Quando começas a olhar com mais honestidade para o que tens em casa, pode surgir uma sensação quase paralisante. É demasiado, não sei por onde começar. Só de pensar em abrir todas as gavetas, mexer em todos os armários, enfrentar papéis, roupas, memórias, o corpo cansa-se antes mesmo de dar o primeiro passo. E então, adias. Dizes a ti próprio que vais tratar disso num fim de semana qualquer, nas férias, quando tiveres tempo. Mas esse dia nunca chega, e a casa continua a pesar-te nos ombros. O minimalismo japonês lembra-nos que a mudança verdadeira raramente acontece com grandes gestos dramáticos, mas sim com movimentos pequenos e consistentes, como um gotejar que, aos poucos, transforma a paisagem. Em vez de tentares arrumar a casa inteira, podes transformar o processo numa sequência de passos simples, quase humildes, que cabem dentro da tua vida, tal como ela é hoje. Não precisas de ser herói da organização, só precisas de começar num ponto pequeno e possível. Uma das abordagens mais conhecidas é inspirada no método KonMari, que talvez já tenhas ouvido falar. No fundo, a ideia central é muito delicada e bonita. Em vez de começares pelo que vais deitar fora, começas pelo que decides manter. Quando pegas numa peça de roupa, num objeto, num livro, perguntas a ti mesmo: isto ainda me traz alegria? Ainda conversa com a pessoa que sou agora? Se a resposta é sim, encontras-lhe um lugar com respeito. Se a resposta é não, agradeces em silêncio pelo papel que já teve na tua vida e deixas ir. Este gesto, tão simples, muda o tom de toda a arrumação. Deixa de ser um castigo e passa a ser uma espécie de despedida serena do que já cumpriu a sua função. Mas talvez, neste momento, até isso te pareça grande demais. Então, podes experimentar outro caminho, o do tempo limitado. Em vez de imaginares horas e horas de arrumação, propõe a ti próprio apenas 20 minutos por dia. 20 minutos em que desliga as notificações, escolhes um canto muito específico. Uma gaveta, uma prateleira, a parte de cima de um móvel, e trabalhas só ali. Quando o tempo acabar, paras, mesmo que não esteja perfeito. O objetivo não é acabar tudo num dia, é criar um ritmo que o teu corpo e a tua mente consigam sustentar.
É surpreendente o quanto pode mudar em poucos dias quando repetes um gesto pequeno com consistência. Há também uma ideia que pode funcionar como exercício para quem sente que guarda sempre um pouco demais. A regra de pensar em ter apenas 1/3 do que tens agora numa determinada categoria. Não precisa de ser matemático nem rígido. Imagina, por exemplo, uma gaveta cheia de utensílios de cozinha que quase não usas. Podes perguntar: se eu tivesse de ficar só com 1/3 disto, o que escolheria? Os que ficam são, provavelmente, aqueles que realmente acompanham o teu dia a dia. Os outros mostram-te, com honestidade, o quanto estás a guardar por hábito, medo ou inércia. O ponto em comum entre estas abordagens é que todas te dizem, de forma suave: começa pequeno, começa agora, começa onde estás. Não precisas de transformar a casa inteira para sentires diferença. Basta um espaço em que consigas respirar melhor. Talvez seja a gaveta onde guardas coisas que sempre evitas abrir, ou a prateleira da casa de banho que está cheia de produtos que já não usas. Escolhe um lugar, um só, e faz com ele esta pequena experiência de cuidado. Quando transformas a arrumação num ritual curto, quase meditativo, deixas de a ver como uma tarefa pesada e passas a reconhecê-la como uma forma de te escutares. Objeto a objeto, decisão a decisão, vais afinando o olhar e fortalecendo a tua capacidade de escolher. E, pouco a pouco, a casa deixa de ser um cenário de adiamentos para se tornar um espaço onde cada gesto simples te aproxima da serenidade que procuras. É a partir destes passos delicados que o próximo nível de transformação começa a tornar-se possível. 5. Não apontes para a perfeição. Depois de começares a simplificar o processo de arrumação, é fácil cair numa armadilha silenciosa que vive, muitas vezes, no ecrã do nosso telemóvel. Deslizas pelo Instagram, pelo Pinterest e vês casas que parecem saídas de um catálogo. Tudo branco, linhas perfeitas, nenhuma coisa fora do lugar, nenhum cabo à vista, nenhuma caneca esquecida em cima da mesa. E, sem te dares conta, começas a construir dentro de ti uma ideia rígida. Ser minimalista é isto. Se a minha casa não for assim, então estou a falhar. De repente, o que podia ser um caminho de leveza transforma-se numa nova forma de exigência, de comparação, de culpa. O minimalismo japonês, tal como é vivido no dia a dia, não nasce de uma vontade de ter uma casa instagramável, mas de uma necessidade muito mais humana, tornar a vida mais respirável. Menos ruído para a mente, menos obstáculos no caminho, menos peso nas decisões de todos os dias. Não se trata de ter paredes brancas imaculadas, mas de criar um ambiente que realmente apoie a pessoa que tu és, com a tua história, o teu ritmo, as tuas imperfeições. Uma casa minimalista no Japão pode ter objetos antigos, marcas de uso, texturas diferentes. O foco não é parecer perfeita, é ser honesta. Talvez a tua realidade inclua crianças, animais, trabalhos por turnos, hobbies que deixam rastros físicos, pincéis, fios, ferramentas, livros abertos. Talvez tenhas memórias que ainda não consegues nem queres largar. Tudo isso faz parte de ti. O convite do minimalismo não é apagares-te para encaixar num molde branco e neutro. É, pelo contrário, começares por te perguntar: de que é que eu realmente preciso para viver bem? O que é que, para mim, significa uma vida mais leve? Quando essas perguntas vêm primeiro, a casa passa a ser um reflexo de dentro para fora, e não o contrário. Em vez de copiares a imagem de uma sala perfeita, podes fazer um exercício muito simples e profundo. Pegar num caderno e escrever, sem censura, quais são os teus valores. O que é verdadeiramente importante para ti? Tempo com a família, criatividade, saúde,
descanso, liberdade financeira, paz interior? A partir dessa pequena lista de valores, começa a olhar para a tua casa como um espelho. O que é que aqui apoia esses valores e o que é que os atrapalha? Talvez percebas que precisas de menos decoração e mais espaço para te mexeres, ou menos roupa e mais tempo para dormir, em vez de passar horas a escolher o que vestir. Perceber isto traz um alívio subtil, mas muito fundo. Não tens de transformar a tua casa na casa de outra pessoa. Não precisas de chegar aos 100% organizados para começares a sentir os benefícios. Haverá sempre um livro em cima da mesa, um casaco pousado na cadeira, um prato a secar na banca. A vida real deixa marcas, e isso não é falha, é sinal de que a casa está a ser vivida. O que muda com o minimalismo não é a existência de movimento, mas a quantidade de coisas que te puxam para baixo, que te cansam, que te confundem. Quando deixas cair a exigência de perfeição, ganhas espaço para uma prática mais gentil e sustentável. Em vez de pensares, a minha casa tem de estar sempre impecável, podes perguntar, hoje, o que é que posso fazer para ela ficar um pouco mais alinhada com a vida que eu quero? Às vezes é só libertar uma prateleira, outras vezes é dizer não a uma compra por impulso ou escolher ficar com menos para ter mais clareza. O minimalismo, vivido assim, deixa de ser uma meta distante e torna-se num caminho pessoal, íntimo, em constante ajuste. Não é sobre te tornares uma versão polida de ti mesmo, mas sobre ires retirando, com cuidado, o que te impede de respirar com mais calma dentro da tua própria história. E é justamente nessa aceitação do imperfeito, do inacabado, que o próximo capítulo desta transformação encontra um terreno fértil para nascer. Se chegaste até aqui, talvez já tenhas percebido que não precisas de virar a tua vida ao avesso para começar a viver com mais leveza. Falamos sobre escolher um propósito claro para cada espaço, sobre fazer as pazes com o vazio, sobre desconfiar dos móveis que apenas escondem a desordem, sobre simplificar o processo de arrumação em passos pequenos e possíveis, e sobre largar a ideia de perfeição para abraçar um minimalismo que é, antes de tudo, humano e real. Tudo isto não é um projeto de decoração, é um caminho de cuidado contigo mesmo. Na filosofia japonesa há uma frase simples que ressoa muito com este processo. Pouco a pouco torna-se muito. Um objeto a menos, um canto libertado, um hábito de compra questionado, um valor de vida escrito num caderno. São gestos discretos que, somados, vão desenhando uma casa onde respiras melhor. Não é sobre rapidez, é sobre direção. Então, em vez de fechas este vídeo apenas com ideias na cabeça, escolhe uma pequena ação para hoje. Pode ser arrumar uma única gaveta, libertar um pedaço de bancada, ou escrever num papel qual é o valor que queres que guie a tua forma de viver em casa. Descanso, calma, clareza, tempo. O que fizer mais sentido para ti agora. E, se te apetecer partilhar, diz-me nos comentários. Qual é o cantinho da tua casa que mais te pesa neste momento e que gostarias de transformar primeiro? Quem sabe, pode ser o início visível da tua própria jornada, rumo a um minimalismo suave, à tua maneira.